Tem alguém aqui que é apaixonado por Jesus? Amém. Está no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, há algo que o Senhor vem trabalhando em nosso coração, que o Senhor vem ministrando às nossas vidas. Um pilar que o Senhor vem fortalecendo a cada dia, a cada mês, a cada semestre, a cada ano que passa em nossas vidas como igreja, como essência daquilo que Deus se revela. E eu digo isso algumas vezes porque eu creio de todo o meu coração. Se há uma mensagem que, se o Senhor assim permitir, eu vou continuar pregando ela até o último dia de vida, vai ser a respeito de intimidade com o Senhor. Porque se Cristo veio na terra, foi para unir o homem a Deus novamente. Se Ele nos presenteia com o Espírito Santo, é para que de fato nós permaneçamos em intimidade com Ele. E se há algo que eu e você, cristãos, que nos chamamos, nos intitulamos cristãos, porque amamos a Cristo e o conhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, é porque valorizamos o mais valioso de todas as coisas, a intimidade com Deus. E a mensagem nessa noite, ela é justamente a respeito disso. Obrigado, meu irmão. Houve um homem na palavra de Deus que defendeu a sua intimidade com o Senhor, arriscando a sua própria vida. Uma história que muitos de nós aqui conhecem, que já leu inúmeras vezes. Um homem chamado Daniel. No livro de Daniel, capítulo 6, conta uma passagem da sua vida, onde ele é desafiado pelas pessoas que estão ao seu redor, pela liderança, pelos governantes, pelos seus colegas de trabalho, a se distanciar do seu Deus. E na oportunidade em que ele tem de talvez fazer, de certa forma, um corpo mole ou dar um tempo de estar na presença de Deus, ele não muda, ele permanece na presença do Senhor, porque ele sabe que é na presença do Senhor que ele é sustentado. Ele sabe que é na presença do Senhor que ele é capaz de viver dia após dia, porque ele sabe que é na presença do Senhor que é o melhor lugar para estar. E eu quero ler a você o capítulo 6 de Daniel. Eu estou aqui numa versão mais fácil para leitura, na NTLH. Eu vou ler o capítulo 6 inteiro. Você que está com a palavra de Deus, abriu em Daniel capítulo 6. Só me acompanhe, eu vou ler brevemente. O texto diz assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem. E não houve prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter defeito em qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre.
Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a autoridade e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima, diga no andar de cima. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou. Diga, orou. Dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se faça pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade. E a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora a Deus, ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, diga tanta dedicação, amém, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou ao palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali com voz muito triste disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo que chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte, 2 pontos. Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-os das garras dos leões. E Daniel continuou
a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos, Deus, a amá-lo ainda mais. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregarmos ainda mais. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos ainda mais. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Daniel era um homem íntegro perante o Senhor. Um homem verdadeiro. Um homem autêntico. A autenticidade, ela é, ou deve ser, a chave principal do cristão. Porque a autenticidade, ela faz você ser quem você realmente é. Houveram outros homens na palavra que não foram autênticos. Eles estavam atrás de um desempenho. Como, por exemplo, Simão o Mago, no livro de Atos, capítulo 8. Que ofereceu dinheiro em troca do poder de Deus. Ofereceu dinheiro em troca de uma unção que o favorecesse para que o seu desempenho fosse visto por todos. E eu quero, nessa noite, trazer um pouquinho para nós uma reflexão a respeito da nossa autenticidade versus o nosso desempenho. A maior parte de nós aqui somos crentes velhos. E é muito fácil nós, da velha guarda, aprendermos a desempenharmos o cristianismo. É muito fácil nós conhecermos os caminhos e fazermos uma oração e adorarmos ao Senhor, irmos à igreja religiosamente, a dizimarmos, a vivermos uma vida no piloto automático. Talvez ao longo do percurso, o teu tempo de intimidade valioso e verdadeiro com Deus foi se esfriando. Mas o teu desempenho permaneceu. E todos ao redor de você acham que você é um crente verdadeiro. Acham que você é uma pessoa que, de fato, tem uma grande intimidade com o Senhor. Mas será que há autenticidade? E é nisso que eu quero que você reflita. Primeira coisa nessa noite. Se de fato há autenticidade no teu desempenho. Se de fato quando você ora, você crê no que você está falando. Se de fato quando você adora e louva, você crê no que você está cantando. Se de fato quando você se intitula e se apresenta cristão, você acredita nisso mesmo. Porque se eu e você cremos em um Deus verdadeiro e o colocamos como Senhor nas nossas vidas, o fruto disso deve ser a entrega do nosso amor a Ele, incondicional, completo e integral. Aqueles homens, aqueles sátrapas, aqueles governadores, aqueles prefeitos, no versículo 5, disseram: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos atrapalhá-lo naquilo que o compromete com o seu Deus. Vamos atrapalhá-lo naquilo que rouba a sua autenticidade.
Vamos atrapalhá-lo naquilo que não tem ninguém vendo. E eu quero te dizer nessa noite que se há um plano do inimigo sobre a tua vida, é de roubar a sua autenticidade, é de roubar a tua essência cristã, é de roubar o teu amor genuíno e ingênuo para com o Senhor. O nosso amor para com o Senhor deve ser ingênuo, porque é ali que a fé habita. É muito fácil eu trazer uma mensagem e desempenhar uma oratória, mas de fato não ter um relacionamento com Deus. É muito fácil um músico vir aqui tocar um instrumento e desempenhar. Muito fácil. Até em sua ministração, até em seus cantos espirituais, é muito fácil. Porque ao longo do tempo nós vamos aprendendo e aperfeiçoando o desempenho. Mas Deus, a palavra nos ensina que Ele olha para o nosso coração, Ele não olha para o nosso desempenho. Ele olha para a essência da nossa fé, Ele olha para aquilo que nós cremos verdadeiramente em nosso coração. E quando Ele olha para nós, o que é que Ele vê? Será que Ele vê um bom desempenho? Ou será que Ele vê uma autenticidade e uma vida quebrantada em seus pés? Nós podemos desempenhar em público, podemos desempenhar na casa de um irmão, dando um bom conselho, podemos desempenhar em vários lugares. Agora existe um lugar onde o desempenho não entra. Sabe que lugar é esse? É no secreto. É no secreto. É dentro do teu quarto com a porta fechada. Ali não existe desempenho. Ali é a real da tua fé cristã. É naquele lugar onde não tem holofote, onde não tem câmera, onde não tem ninguém assistindo, onde você não precisa provar nada para ninguém. É aquela oração, é aquele quebrantamento que vai dizer o tipo de cristão que eu sou. É naquele momento, onde não tem ninguém vendo. Tiveram que espiar a vida de Daniel. Tiveram que descobrir onde ele ia 3 vezes ao dia. O que ele ia fazer. Para o encontrarem de joelhos, orando para o seu Deus. Se fossem espiar as nossas vidas, onde será que nos encontrariam? Se fossem espiar os nossos momentos de aflição, onde será que nos encontrariam? Onde será que nos encontrariam? Será que nos encontrariam de joelhos, com a porta do quarto fechada, clamando ao Senhor e as lágrimas correndo no rosto? Ou será que nos encontrariam com um celular procurando alguém, porque nós cremos mais na ajuda daquela pessoa do que na de Deus? Onde nos encontrariam? Daniel era um homem extremamente ocupado. Lá no versículo 1 e 2 diz: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Amados, o reinado de Dário, neste momento babilônico, era gigantesco, era o maior de todos. Eu tive o privilégio de estar no Museu do Louvre, onde existe um pedaço de uma das 36 colunas do seu pátio. Só a parte de cima da sua coluna dá mais de 8 metros.
Se não me falha a memória, eram 28 metros de pé direito. E 36 colunas espalhadas só no pátio do seu palácio. E o rei Dário, nesse momento, então, ele escolhe 120 homens para governarem o seu reino. E destes 120 homens, eles colocam 3 governadores, para que cada governador cuide de 40 destes homens. E cada um destes 120 homens representava uma cidade. O texto está nos mostrando que Daniel foi colocado como governador de 40 prefeitos. Era um homem muito ocupado. Era um homem muito ocupado. Se existe alguém nessa história que poderia ter uma boa desculpa para não se encontrar com Deus, é Daniel. Se existe alguém que teriam todos os motivos de acordar tão pilhado que não teria tempo de ter um devocional com Deus, é Daniel. Então eu quero dizer a nós nessa noite, não dê desculpas ao Senhor para se encontrar com Ele. Você pode até ser ocupado, mas se você ama a Deus, você o prioriza. Sabe, amados, eu sou uma pessoa muito egoísta. E eu tenho um costume muito feio. Eu tenho o costume de justificar o meu egoísmo com desculpas. E eu descobri que eu não sou o único. Isso é um problema da humanidade. Todos nós damos boas desculpas para fazermos aquilo que nós queremos. Quem ama não dá desculpa, dá prioridade. Dá prioridade. Quem ama não dá desculpa, dá prioridade. Quem ama dá um jeito. Você que é casado aí há muito tempo, você lembra quando você namorava? Eu conseguia sair até mais cedo do serviço para chegar em casa, tomar banho, passar aquele perfume para se encontrar com a tua namorada, não é verdade? Aí tá aí, casado, 30 anos. Mulher tem que suportar. Nunca foi usado tanto o versículo suportai-vos uns aos outros, né? Estou brincando com vocês, mas nós precisamos entender que se amamos ao Senhor, não podemos dar desculpas a Ele. Daniel, no versículo 10, revela para nós algo muito precioso. Ele diz, a história nos conta que quando soube que a escritura estava assinada, quando o rei Dário havia dado o decreto e assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel tinha o costume de se encontrar com Deus. Não era porque simplesmente ele estava vivendo um momento de aflição. Porque sim, é verdade, é muito mais fácil se encontrar com Deus no momento da aflição. É muito mais fácil recorrer ao Senhor quando há um grande problema que Ele não tem resolução. Mas o texto nos ensina que Daniel fazia isso sempre. Ele se encontrava com seu Deus porque ele o amava. Ele o amava. Ele o amava. E você e eu amamos ao nosso Deus. Eu quero dizer a você 4 coisas nessa noite. Primeiro, tenha um lugar especial para se encontrar com Deus. Tem um lugar especial para se encontrar com Deus. O próprio Cristo nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6, dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Busque um lugar privado. Talvez você não tenha um lugar privado. Talvez você tenha um horário privado na tua casa.
A gente que tem criança pequena, a hora que acorda já era, né? Já era, porque aquele negócio vira, pelo menos lá em casa é assim. Quando o meu filho acorda, posso estar fazendo o que for. O barulho vem, e vem a TV e vem tudo junto. Eu aprendi a acordar mais cedo do que ele. Porque eu amo ao Senhor. Faça sem distrações. Se você é uma daquelas pessoas que está o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo no telefone, se comprometa em pegar o telefone depois do teu tempo com Deus. Seja sábio. Não use a Bíblia do teu telefone. Porque se vier ali uma mensagem, você já vai deixar a tua oração no meio e vai começar a resolver problema no meio da manhã. Deixa o teu celular de lado. Pegue a Bíblia. Vá ler, vá orar, vá buscar o Senhor. Deixa as distrações de lado. Tenha um caderno para fazer as anotações daquilo que o Senhor vem falando. Em nome de Jesus. Segundo, receba as misericórdias do Senhor. Lamentações 3, 22, 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sabe, queridos, há um segredo de nós entendermos do porquê das misericórdias do Senhor se renovarem todas as manhãs. Porque as manhãs têm algo, as manhãs elas têm algo muito especial da parte do Senhor. É o momento onde nós entregamos a nossa primícia. É o momento onde nós vamos ao amado da nossa alma. É o momento onde nós caminhamos em direção àquele que nós tanto amamos. É o momento onde nós vamos nos alimentar com o melhor alimento do dia. É o momento onde nós vamos nos preparar para vivermos o resto do dia na presença daquele que nos chamou. Quando você começa a buscar ao Senhor nas manhãs, uma coisa eu garanto a você, a tua vida muda completamente. Porque o Senhor começa a te alimentar daquilo que você vai precisar para aquele dia. Você sabia disso? Você vai começar a viver experiências sobrenaturais, porque Ele é onisciente, Ele sabe perfeitamente como vai decorrer o teu dia. E Ele vai te alimentar na dose precisa para que o teu dia seja cheio da presença dEle. Ele vai trazer a palavra certa, Ele vai trazer a revelação certa, Ele vai te impelir a fazer orações certas, Ele vai te conduzir, porque você o buscou em primeiro lugar. Poderíamos até aplicar ao longo de 24 horas, buscai o reino do céu e suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. É na primícia, são nas primeiras horas do dia, são nos primeiros momentos onde nós acordamos e clamamos pelas misericórdias do Senhor. Porque se você é como eu, que ainda tem pensamentos impuros, que ainda precisa da misericórdia do Senhor, que ainda precisa do toque de Deus para viver uma vida em santidade, você vai buscá-lo em primeiro lugar. Isso não vai ser nenhuma opção agradável, mas vai ser algo necessário. É por isso que quando aprendemos a depender do Senhor, o nosso amor por Ele ainda aumenta mais. Porque Ele se torna tudo. O início e o fim de todas as coisas. Receba as misericórdias do Senhor nas manhãs. Se alegre por isso. Amados, imagine você se achegando à presença de Deus. E Deus derramando das suas misericórdias para que você e eu não sejamos consumidos. Naquele momento de encontro. Naquele momento onde nós estamos nos deparando com o que virá a respeito de todas as coisas ao longo do dia. E nós nos deparamos com o Senhor, e o Senhor já vem com o seu bálsamo, já vem com a sua misericórdia, para que nós possamos ter intimidade naquele momento. Porque as misericórdias, elas antecedem a intimidade. Se não fossem pelas misericórdias, nunca haveria intimidade.
E é por isso que Ele derrama todas as manhãs a sua misericórdia, para que haja intimidade. Para que haja intimidade. Terceiro, aprenda a acessar os tesouros e as câmaras do Senhor. Há um texto em 1 Crônicas, capítulo 9, versículos 25, 26 e 27, que diz o seguinte: seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir, de tempo em tempo, para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício. Aqui está falando a respeito da conduta dos levitas para com a casa do Senhor. Nós sabemos que estamos na época da graça, amém? Mas nós sabemos que todo tipo de simbolismo no Antigo Testamento espelha algo que o Senhor faz em nós e continua fazendo no meio de nós, dentro de nós, até hoje. Então o texto está dizendo: porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada e tinham um dever de abrir todas as manhãs. Se imagine se achegando aos tesouros do Senhor de manhã, as câmaras de intimidade, ao átrio, ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, a todos aqueles elementos que refletem uma intimidade de um Deus e o seu povo. Um momento de amor, um momento de intimidade, um momento de entrega, um momento de humilhação, um momento de receber algo que nós não somos dignos. Um momento onde o humano se encontra com o divino. Agora se imagine perdendo o privilégio de viver isso, um dia sequer. Um dia sequer. Deixando de desfrutar dos tesouros de Deus. Dos tesouros de Deus. Das suas câmaras de intimidade. De poder orar e saber que o Senhor dos Senhores, o Deus do universo, aquele que criou todas as coisas e rege tudo em suas mãos, está ali te ouvindo, recebendo o teu clamor, recebendo o teu bom dia, recebendo o teu eu te amo, recebendo, Senhor, me ajuda nesse dia, recebendo o teu pedido para que Ele fale com você. Um Deus que se entregou, um Deus que te amou. Como Ele vai resistir quando você diz a Ele: fala comigo? Como Ele vai resistir? Acesse os tesouros. Quarto e último, acredite na ajuda do céu. Salmo 5, versículo 1 a 3 diz assim: Davi está clamando ao Senhor, dizendo: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Tenha certeza que quando você pede auxílio ao Senhor nas manhãs, pode ficar esperando, porque Ele virá e te socorrerá. Ele virá e te socorrerá. Não troque o auxílio do Senhor pela confiança no auxílio dos homens. Não troque a tua fé no Deus Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por aquele que é um bom contato para você, que pode resolver um problema para você. Ele pode usar outras pessoas, mas é Ele quem faz, é Ele que provê, é Ele que fala contigo. Quantos por cento de autenticidade há em você? E quantos por cento há de desempenho em você? Se a gente pudesse ter um medidor, você sabe. Você sabe.
Amanhã pode ser diferente. Amanhã de manhã, o teu despertador pode tocar um pouquinho mais cedo. Amanhã de manhã, você pode se apaixonar pelo teu Deus ainda mais, se você assim o quiser. Se você assim desejar. A tua autenticidade pode crescer ainda mais, se você decidir amá-lo mais ainda, se entregar a Ele mais ainda. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, poxa vida, eu já fiz isso um dia e era bom, mas hoje eu não tenho forças. Creia que Ele se encontrará contigo. Creia que Ele falará contigo. Busque na palavra. Leia a palavra de Deus. Faça uma leitura contínua da palavra de Deus. Deixa eu te dar uma dica prática. Não chegue de manhã sem saber o que você vai ler e de repente você abre e vai ler Lamentações. Leia a palavra de Deus de forma contínua. Pastor, o que eu começo lendo? Se você ainda não é familiarizado com a palavra de Deus, comece nos evangelhos, leia João. Comece lendo João. Preste atenção, não é o quanto você lê ou o quão mais rápido você lê, mas é o quanto você permite o Espírito Santo se revelar a você. Pastor, eu gosto de ler devocionais de outros pastores, outros pregadores. Eu não quero te dizer o que você deve ou não fazer, mas eu posso te dar um conselho. Posso te dar um conselho? Leia a palavra de Deus. Porque o mesmo Espírito que habita no teu pregador preferido, habita dentro de você. E Ele pode revelar a você o que você precisa. Quando você lê comentários, devocionais de outros pastores, outros pregadores, você está perdendo a melhor parte, está perdendo a picanha do teu devocional. Que é deixar o Espírito Santo revelar a sua palavra a você. Busque a palavra de Deus. Deixe o Senhor manifestar aquilo que Ele tem para você dentro de você. Seja cheio do Espírito. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Quantos aqui gostariam de ser conduzidos pelo Espírito Santo de forma sobrenatural ao longo do dia? Eu gostaria. Isso começa no teu tempo com Ele. Isso começa no teu tempo com Ele. Se você não colocá-lo como fundamento do teu dia, o que é que Ele vai poder fazer? O que é que Ele vai poder fazer se você não buscá-lo? Porque é no momento de busca que Ele se revela. É no momento de oração que Ele te faz orar por coisas incríveis e te dá criatividade, te dá ideias, te dá respostas. É no momento da leitura da palavra que a tua alma é confrontada e de repente aquilo que anos e anos e anos seriam levados para que de alguma outra forma você fosse convencido, o Espírito Santo vai lá e toca naquele lugar tão preciso que você é transformado. Quando você se depara, você está chorando, você está se arrependendo, você está clamando, Senhor, me perdoa, porque o Espírito Santo tocou em você. Amados, não há nada mais precioso do que isso. Não há nada mais valioso do que isso. Você pode se especializar em soteriologia, em escatologia, você pode ser um grande teólogo, você pode ser um conhecedor das Escrituras, de um contexto histórico, de um contexto cultural, de um contexto geográfico. Você pode falar hebraico, aramaico e grego. Você pode fazer o que você quiser, você pode se tornar o grande dos grandes, o maior dos maiores. Mas se não houver intimidade com Deus, se não houver intimidade com Deus, é desempenho, não é autenticidade. Nós ouvimos histórias de pessoas que mal sabem ler,
e são apaixonadas pelo Senhor. Não trocam a presença dele por nada. E nós vemos pessoas completamente letradas, que também são apaixonadas pelo Senhor e não trocam ele por nada. Não diz respeito àquilo que você é, mas diz respeito a com quem você se encontra todas as manhãs. E eu, como teu pastor, se tivesse que te dizer uma única coisa e nunca mais poder falar nada da sua vida, seria: seja íntimo do teu Deus. Porque aquele que é íntimo do Senhor, o domingo é um complemento, não é o principal. O domingo não é o lugar de receber somente, mas é um lugar de celebração. Aquilo que ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Porque você se encontra com ele nas manhãs. Quer mudar a tua vida? Quer ter um ano de 2018 fenomenal e incrível na presença do Senhor? Se encontre com ele todas as manhãs e a tua vida vai ser transformada. Em nome de Jesus. Busque a voz dele acima de todas as outras vozes. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar com um vídeo. Que você seja ministrado em nome de Jesus. Atenção, senhoras e senhores, bom dia para vocês. Trouxe um desafio para vocês nessa manhã aqui, ó. Muito simples, você não vai pagar nada. E se você cumprir um desafio, você vai ganhar um prêmio. Nada de matemática, raciocínio lógico, nada disso. Desafio é simples demais. E aí, aceitar? Mano, você já levantou dali corajoso. Nem não vai responder nada do Enem, nada, redação, nada. Aceita? Como é seu nome? Gilberto. Prazer, Nonai, Marcos Andrade. O desafio é muito simples, tá vendo aquela cadeira ali? Eu quero que você vá até lá, caminhando, com os olhos vendados. Vai falar assim, pô, mas é difícil. Aquele cara lá vai estar gritando pra você ouvir a voz dele. Ouvindo a voz dele, você vai sentar lá. Fala aí, mano! Tá conseguindo ouvir a voz dele? Fala de novo! Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo? Você tem 5 minutos para chegar naquela cadeira e sentar nela. Se você não sentar em 5 minutos, acabou para ti. Ele vai estar te ajudando. Você só tem que ser rápido. Eu vou te vedar. Você tem 5 minutos, ouvindo a voz dele para sentar naquela cadeira. Beleza? Tá vendo alguma coisa? Certeza? Tá apertado demais? Tá de boa, né? Então vou dar só um nó aqui. Olha aqui. Tá vendo? Tá vendo alguma coisa? Beleza, compreendeu a brincadeira? Você vai ouvir a voz dele, vou girar você. Você tem 5 minutos para sentar naquela cadeira. Se você conseguir sentar naquela cadeira menos de 5 minutos ou bater os 5 minutos, o prêmio é seu. Fechou? Vamos começar? Aqui, vem pra cá. Beleza? Tá aí? Pode começar! Pode vir! Aqui, ó! Peraí, deixa. Peraí, vem aqui. Fica aí de novo. O que foi que aconteceu que você foi parar lá? Você foi parar lá do outro lado. O que foi que aconteceu? Diz aí pra mim. Vou de novo. Você quer ir de novo? Você teve alguma dificuldade? Nenhuma? Você conhece alguém daqui, mano? Ninguém? Você acha que o pessoal te atrapalhou? Você acha? Então beleza, pera aí. Vamos botar de novo aqui. Eu quero que você se concentre nessa voz. O pessoal gritou demais. O pessoal pode falar o que quiser. Eu preciso que você
Confie naquela voz ali. Concentre nessa voz. Tá ouvindo? Fala mais coisas. Beleza? Então vamos lá. Valendo! Esquerda! Esquerda! Direita! 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 Se concentra na voz que eu te falei. Você tá totalmente errado já. Se concentra na voz que eu te falei. Vai reto! Vai reto! Vai reto! Vai reto! Aê! Qual foi a sua dificuldade? Foi o pessoal te atrapalhando? Vou te trazer uma reflexão nessa manhã. Vou trazer uma reflexão para vocês hoje também. Quando a gente dá ouvido ao mundo, ele nos direciona para vários lados e a gente fica perdido, desorientado. Porque a gente não consegue se concentrar na voz de Deus. O mundo só quer te atrapalhar. Ele não te leva para direção alguma. Você fica perdido. Porque são muitas opiniões, são muito eu achei, você deveria fazer isso ou aquilo. Mas quando a gente dá ouvido para a voz de Deus, Ele nos leva para um lugar certo, um lugar seguro, um lugar de salvação, um lugar de felicidade. Diminua o volume do mundo e comece a ouvir a voz de Deus. Jesus te ama e nessa manhã Ele deseja ter um encontro com você. Mas basta você dar ouvidos a Ele. Eu quero desejar para vocês um bom dia e para todos vocês, Jesus te ama. Amém. Glória a Deus. Diminua o volume do mundo e aumente a voz de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Ouça a voz dEle. Tenha a direção dEle para a tua vida. A voz de Deus é mais importante do que a voz do teu pastor. A voz de Deus é mais importante do que a voz do teu discipulador. A voz de Deus é mais importante do que a voz do teu cônjuge. A voz de Deus é mais importante do que a voz do teu chefe. A voz de Deus é mais importante do que qualquer outra voz e mais importante do que a tua própria voz. Ouça a voz de Deus. Feche os teus olhos, Pai amado. Te damos toda a honra e glória e nos alegramos nessa noite, porque Tu és um Deus que tem ouvidos e ouve. Nos alegramos também nessa noite, porque Tu és um Deus que tem boca e fala. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos o Senhor como primícia na nossa vida. A colocarmos o Senhor como princípio de todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a nos encontrarmos contigo nos dias de alegria e nos dias de aflição. Nos dias de dúvida e nos dias de certeza. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua voz seja o nosso farol, seja o nosso lugar de direção, seja o nosso lugar onde o Senhor aponta o caminho e aplana o caminho para o nosso dia. Ajuda-nos, Senhor, a afinarmos o nosso espírito com o Santo Espírito de Deus e que Ele possa subjugar a nossa alma e o nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Sabe aonde isso continua? Amanhã de manhã, na tua casa, no teu horário, no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, aonde for, se encontre com aquele que te amou primeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode se sentar.